Elton, a gente já entrou em algumas questões aqui, a gente já falou muito de padrão, a gente já falou sobre tipo, a gente já falou sobre camada, mas como a gente faz para saber em que camada do padrão a gente está? Legal. É importante lembrar também que muitas vezes na vida nós estamos quebrando vários padrões ao mesmo tempo. Então é importante a gente sempre se guiar pelo plano, porque o plano define os acontecimentos. Por que que o plano define os acontecimentos? Quando você decide para onde você quer ir, você vai precisar desenvolver a sua permissão para ser, ter, fazer e estar. Para que você desenvolva essa permissão, você vai precisar das pré-quedas para identificar e quebrar os padrões. Então, quando você se guia pelo plano, você diminui a quantidade de acontecimentos e evita ficar vivendo padrão aleatório. Porque se você tiver uma vontade que está fora do seu plano, você vai viver uma pré-queda. Sempre existe a busca de opção e confirmação para saber se eu quero aquele caminho ou não. E o gatilho da pré-queda, você tem vontade, que gera uma dúvida. Então, vontade é gatilho, dúvida é gatilho. Você tem uma decisão que gera uma desistência. Decisão é gatilho, desistência é gatilho para pré-queda. Então, nós temos esses 4 gatilhos na pré-queda. E isso vai fazer com que você se depare com um padrão. Como saber em qual camada da quebra do padrão eu estou? A primeira coisa é saber qual padrão eu estou quebrando, de qual plano esse padrão faz parte. Então eu tenho um plano que vai me levar a viver uma pré-queda. Isso vai revelar um padrão. E muitas vezes nós estamos quebrando vários padrões ao mesmo tempo. Então você tem uma jornada de 3 etapas da quebra do padrão. Pode ser que exista um padrão que você esteja na primeira etapa. Pode ser que exista outro padrão que você esteja na segunda etapa. Quais são essas etapas? Ver, se desenvolver e validar. Muitas vezes a gente precisa de mais de um acontecimento. Ah, Elton, mas você não falou que são 3 vezes? Eu disse que são pelo menos 3 vezes. E pode ser que em algumas situações você viva várias questões diferentes, vários fatos, várias pré-quedas, porque talvez se desenvolver naquilo seja mais difícil. Então a pessoa que vira e fala: agora eu assumo a responsabilidade aqui de casa, eu vou ser o homem da casa. Ele não vai conseguir se desenvolver com um único acontecimento. Ele vai precisar de vários acontecimentos. E esses acontecimentos vão trazer a clareza de em qual camada ele está. É algo para que ele veja, é algo para que ele encare e se desenvolva, ou é algo para que ele se valide, para que ele perceba que ele já conseguiu se tornar aquilo que ele precisava se tornar. Entende? Então, só para concluir o Vai. raciocínio aqui. Como eu sei em qual parte ou em qual etapa dessa jornada eu estou? Com o comportamento. Da primeira vez você vê, mas não faz. Então, geralmente, quando você vê e não faz, você está na primeira etapa. Você vai precisar de um acontecimento novamente para que você veja e faça. Quando você vê e faz, você passa para a segunda etapa. Porque na segunda etapa você faz, só que tem um detalhe, você faz com dificuldade. E por que você faz com dificuldade? Porque você não cresceu o suficiente, porque você ainda tem aquele padrão antigo. E enquanto você ainda tiver ou mantiver aquele padrão antigo, fazer aquilo que precisa ser feito nessa fase da sua vida por causa daquele plano que você estabeleceu, ainda vai ser difícil. Na medida em que você vai fazendo, vai ficando mais fácil porque você vai se desenvolvendo. Então, enquanto você estiver se desenvolvendo, você vai fazer com dificuldade. Ou, apesar da dificuldade, você vai fazer. Na medida em que você desenvolve a habilidade, a confiança, a certeza, aí você passa para a fase de validação, que é quando você vive a situação, mas o padrão que você manifesta já é o padrão novo e não o padrão velho. Isso vale para qualquer coisa. A pessoa decidiu ser mais paciente. Ela vai precisar de situações para perceber, porque ela não é paciente, para desenvolver a sua paciência e depois para perceber que aquilo não tira mais ela do sério. Isso vale para qualquer tipo de padrão. A pessoa que era negligente, a pessoa que relativizava, a pessoa que não decidia, a pessoa que transferia responsabilidades. Aquilo que ela fazia vai gerar um bloqueio de permissão
impedindo ela de ter, ser, fazer e estar naquele novo nível. Na medida em que ela quebra o padrão, aí ela se valida e ganha a tão sonhada permissão para essa nova fase. E a gente vai repetindo isso de ciclos em ciclos. Ah, Elton, mas não existe uma permissão definitiva? Poxa, o que eu quero hoje para a minha vida foi definido há 3 anos atrás. Algumas coisas que eu quero hoje, nesse exato momento em que eu estou gravando, foram definidas há 6 meses. Então, como é que eu vou oferecer para o Elton de 10 anos atrás a permissão para ser, ter, fazer, estar naquilo que foi definido há 6 meses atrás? Lá atrás eu não queria isso. Então tudo começa com a ideia, essa ideia vira uma vontade, essa vontade vira um plano, e na medida em que você vai colocar esse plano em ação, os padrões se intensificam. Mas já na fase da ideia, da vontade, os padrões aparecem. Então, quando eu tenho um padrão, eu vou olhar para o acontecimento, eu vou ver o meu comportamento naquele acontecimento e, entre aspas, se eu dei conta de fazer ou não e qual foi a dificuldade dessa minha ação. Com isso, eu consigo saber se eu estou na primeira, na segunda ou na terceira camada. Exato. E na medida em que você começa a ter clareza de qual padrão você está quebrando e em qual fase você está, você começa a se preparar mais, e a tendência não é necessariamente que fique mais difícil, mas é que você gaste menos tempo, porque você reclama menos, você justifica menos, você foge menos, você sabe que vai acontecer. Então não é que você aceita, você simplesmente compreende que aquilo faz parte da jornada. Eu não gosto da ideia do aceitar, é porque aceitar faz parecer que você está trazendo para si algo que não era seu. Sabe, não, Jordão, aceita. Não, peraí, isso é seu. Você precisava, você permitiu e você preferiu que fosse dessa forma. Então não tem muito o aceitar, é mais o pare de negar, pare de evitar isso, entenda. Isso é uma construção do seu inconsciente para que você se desenvolva para chegar onde você chegou. Se você desistir da ideia, da vontade ou do plano, esse acontecimento para. Se eu desisto, o acontecimento para. Porque você não está indo mais para aquele lugar, você não tem por que quebrar aquele padrão. Existem situações que estão acontecendo porque você decidiu se tornar uma pessoa mais paciente. Então as situações vêm para que você perceba, para que você se desenvolva e para que você se valide. Se você não quiser mais se tornar uma pessoa paciente, não tem por que você viver essas situações. Não por esse motivo e não dessa forma. Então, o tempo todo nós temos uma coleção de padrões diferentes que nos impediriam, teoricamente, de ir para direções diferentes, mas nós não estamos indo para todas as direções. Como nós não estamos indo para todas as direções, alguns dos nossos padrões não são um problema. É um problema quando prejudica o resultado, quando prejudica o progresso. Quando não prejudica o resultado, quando não prejudica o progresso, não é um problema. Você não fala japonês. Isso não é um problema para você, porque você não quer ir para o Japão, não quer ter um negócio no Japão, não quer ter um negócio com o japonês. A partir do momento em que você tomar a decisão e estar no Japão, estar envolvido com os japoneses, com a cultura, isso vai fazer falta. Tá. Tem uma coisa aqui, então, que me veio? A partir do momento que a gente toma uma decisão em relação a um objetivo, existe uma tensão, um gap, uma diferença entre o presente e o futuro. Existe uma diferença entre a versão que não pode e a versão que pode. Por quê? Essa versão tem uma conjuntura inconsciente e uma conjuntura relacional. Por que é tão difícil mudar? Porque quando você muda, você desencaixa. Eu costumo dizer que as pessoas não querem saber como você está. Ela quer saber como vocês estão. Então, muitas vezes, você muda para melhor, só que esse melhor só foi melhor para você. Estragou a nossa relação, tornou a minha vida mais chata, mais difícil, mais pesada. Então, quando a pessoa vai atrás de saber como o Jordão está, deixa eu saber como nós estamos a partir do jeito como ele está. Então, toda mudança requer uma adequação. E essa adequação pode vir com os combinados claros e conscientes com a conversa difícil, ou com combinados confusos e inconscientes sem a conversa difícil. Então, todo padrão está ligado a uma relação. Todo padrão está ligado a uma relação e todo acontecimento também. Não existe nenhum acontecimento na sua vida que não esteja ligado a uma vontade, a uma dúvida, a uma
decisão ou uma desistência. E não existe vontade, dúvida, decisão ou desistência que não esteja ligada a uma relação. Quando você deseja e isso não tem nenhum impacto negativo em nenhuma relação, significa que, na verdade, você já está pronto para aquilo. Você não precisa se desenvolver para alcançar aquilo. Estou falando no universo da permissão. Na questão da habilidade, da disposição, estamos partindo do pressuposto que a gente aqui entende que isso é necessário. Quando a gente fala a frase, você não foi mais longe porque você não pode ainda, então, pensando até no contexto do dinheiro que a gente fala muito sobre, se ganhar mais dinheiro não mexesse nas relações, a pessoa poderia ganhar mais dinheiro. Inclusive, o teto financeiro é o valor que mantém as coisas e as relações como elas estão. Quando você tem um patamar financeiro que te muda a ponto de mudar as suas relações, você tem uma mudança de nível, você tem um teto financeiro, você tem padrão para quebrar. Vai viver para queda. Porque vai mexer nas relações, Porque vai vai mexer nas desestabilizá-las. Vai desestabilizar e essa reestabilização pode ser com o retorno da pessoa, ou seja, não quero mais, eu não vou, ou pode ser com um novo combinado. Eu vou e a partir de agora a nossa relação vai ser dessa forma e dessa forma também vai ser legal. Pegando esse fio, por que o inconsciente, como você fala, busca opção ou confirmação e por que ele está tentando estabilizar a relação? Ele não busca, ele traz opção ou confirmação. É o indivíduo que está buscando opção e confirmação para saber se faz sentido ele ser, ter, fazer e ir naquilo que ele desejou. Se ele desejou, se vem uma vontade, vem uma dúvida. Nesse momento você precisa de opção para que você tenha confirmação. Como é que você vai ter opção para alcançar a confirmação? Com acontecimentos, grandes ou menores, mas todos eles serão imediatos. E isso vai fazer com que você caminhe para uma decisão. E toda decisão vai gerar uma desistência, sua ou do outro. Na medida em que o indivíduo decide se casar, ele desiste de morar na casa dos pais. Então é nesse momento que vem a desestabilização da relação como ela era. Nesse momento, ou eles vão ter um combinado consciente, maduro e responsável de como eles vão se relacionar a partir de agora, ou ele vai precisar ter problema para conseguir ficar casado e morar na casa dos pais ao mesmo tempo. Daí a utilidade. Daí a utilidade. O problema traz uma utilidade para cada envolvido. E muitas vezes essa utilidade é um pouco diferente. Nesse exemplo hipotético aqui de um casal que teve problemas e voltou para morar na casa dos pais. Talvez, para ele, vai ter uma utilidade, que é, com esse problema eu consigo voltar para a casa dos meus pais. Talvez para ela tenha outra utilidade. Já que voltamos para a casa dos seus pais, então eu vou me concentrar mais na minha carreira e vou ter o meu dinheiro. Entende? E todas essas são utilidades inconscientes doentias. Porque a utilidade inconsciente só surge quando conscientemente eu não tenho um alinhamento. Se eu tiver o alinhamento, eu não preciso da utilidade inconsciente. Quando a gente está falando, então, dessas relações, cada um precisa, permite, prefere, por motivos diferentes. E com objetivos diferentes. E os padrões vão se encaixando. Porque, por exemplo, se nós vivermos uma situação em conjunto, aquilo vai trazer uma utilidade inconsciente diferente para cada um de nós. Isso vai revelar ou ocultar os nossos padrões. Então, em uma mesma situação, eu posso estar quebrando um padrão e você pode estar quebrando outro. E aí, quando a gente fica atento, a gente puxa tudo para a gente. Estamos vivendo uma situação, estamos vendo um problema juntos. A situação pode ser a mesma, mas a utilidade é diferente e o padrão também. Então é muito importante viver cada dia sabendo qual padrão eu estou quebrando. Elton, mas isso é muito difícil. Não. Se você souber para onde você está indo e qual dificuldade você tem hoje, fica muito fácil. Eu não vivo problemas aleatórios na minha vida. É claro que de vez em quando acontece alguma coisa que eu falo, gente, mas por que que isso está acontecendo? Quando eu faço essa pergunta, qual caminho eu busco para encontrar a resposta certa e encontrar a resposta o mais rápido possível?
Cadê meu plano? Qual vontade gerou esse acontecimento? Qual dúvida gerou esse acontecimento? Qual decisão gerou esse acontecimento? E qual desistência gerou esse acontecimento? Porque eu estou em busca de opção e confirmação. Opção e confirmação para quê, Elton? Para minha vontade, para minha dúvida, para minha decisão ou para minha desistência, que está nesse momento da minha vida afetando alguma ou algumas das minhas relações. Aí fica fácil. Eu pego aquele problema e encaixo em uma vontade, dúvida, decisão ou desistência daquilo que está no meu plano e daquilo que vai mexer nas minhas relações. É só você olhar para o seu plano e pensar: quando eu chegar nesse lugar, isso vai afetar qual das minhas relações? Todas elas vão apitar no meio do caminho. Então, esses padrões que irão aparecer estarão conectados com essas relações, dentro daquelas 3 etapas, dentro daquelas 3 camadas. E aí fica muito mais fácil você se preparar. Eu costumo dizer que quando você vai levar uma porrada e você se prepara, dói menos. Sabe, se alguém der uma cutucada no seu abdômen e você estiver distraído, vai te afetar de um jeito diferente se você estiver atento, preparado e com o abdômen contraído. Vai ser completamente diferente. Vai diminuir o impacto. Vai diminuir o impacto, vai diminuir o desgaste, vai diminuir absurdamente tudo. E você começa a ir para aquele lugar onde o futuro fica mais interessante do que o passado. Você gasta mais tempo, você fica mais conectado com o que vai acontecer do que com o que aconteceu. O que precisa e vai acontecer na minha vida hoje para eu quebrar esse padrão que eu decidi quebrar? Ah, Elton, mas eu não sei qual padrão que eu decidi quebrar. Qual parte do seu plano você está executando hoje? Isso vai dizer o que está acontecendo. Ah, mas eu não sei o que é que está acontecendo. Então faz o seguinte: decida no que você vai se concentrar e preste atenção no próximo acontecimento. Mas o que é que vai acontecer, Elton? Eu não sei, apenas saia de casa. Apenas vá para o trabalho. Apenas faça uma ligação. O próximo acontecimento é a revelação da opção ou da confirmação que você está buscando. E aí tem um ponto, que é o quê? Absolutamente tudo e qualquer coisa está conectado com essa decisão? Tudo e qualquer coisa. Na dúvida, você pode deixar tudo de lado e assumir que o próximo acontecimento é o que você precisa. Ah, mas eu não sei por que o meu cachorro ficou doente, eu não sei por que a minha sogra fez tal coisa, eu não sei por que o meu chefe, o meu sócio, não sabe. Não sabe ou não quer saber, que são 2 coisas completamente diferentes. Então faz o seguinte, se concentre só no próximo acontecimento. E o mais interessante é que ele é praticamente imediato. Como é que eu faço para saber se eu estou buscando confirmação ou opção? Isso é algo que acontece de forma consciente ou inconsciente? Ela é muito inconsciente, mas quando você começa a ficar presente, você descobre, tá, eu queria sair daqui, mas não sabia o que fazer. Aí vieram alguns acontecimentos e me trouxeram agora opções. Ou vieram alguns acontecimentos e aí, com aquele acontecimento, eu entendi que não faz sentido eu sair daqui. No primeiro caso foi uma busca e um encontro por opção. No segundo, uma busca e um encontro por confirmação. De uma maneira ou de outra, então, essas 2 coisas facilitam uma decisão. Facilitam uma decisão. Facilita um certo compromisso e uma certa segurança com o progresso. Porque muitas vezes a gente fica mais lento porque você não está seguro de que você tomou a decisão correta, de que você vai sustentar o progresso, de que você vai dar conta de quebrar aquele padrão. Agora, quando você entende, peraí, quando eu decido isso, ou quando eu assumo isso, tal coisa acontece e mexe em tal relação. Ok, eu já sei qual padrão eu preciso quebrar. E o padrão, geralmente, é o padrão de comportamento. Por quê? O acontecimento, ele está materializado ali. Bateu o carro, ficou doente, ok. Esse é o fato. O padrão de relacionamento também geralmente fica claro, que é a pessoa envolvida naquele acontecimento. Ou aquela pessoa que o seu envolvimento e o seu relacionamento com ela causou esse acontecimento, ou é a pessoa para a qual você correu por causa daquele acontecimento, ou a pessoa que correu para você por causa daquele acontecimento. É quem está envolvido nisso? Quem foi impactado nisso? Então eu já tenho acontecimento e eu já tenho
Relacionamento. Apontado. 2 padrões importantes. Padrão de acontecimento, padrão de relacionamento. O que está faltando? Padrão de comportamento, porque é o comportamento que quebra o padrão. O comportamento que eu mudo diante de uma relação em um acontecimento. Ou diante de um acontecimento em uma relação. A pessoa precisava decidir e não decidiu. A pessoa precisava se responsabilizar e não se responsabilizou. A pessoa precisava deixar passar e não deixou passar. Como é que eu entendo, então, qual padrão de comportamento eu preciso desenvolver para quebrar o padrão velho? E vale aqui a gente entender que quebra de padrão, leia-se, substituir um padrão velho por um padrão novo. Substituir um padrão que hoje é ruim por um padrão que hoje vai ser bom. Então é uma mudança de comportamento. Eu venho buscando padrão de acontecimento para entender ali a busca de opção, busca de confirmação com a utilidade inconsciente para uma relação. Preciso mudar um comportamento. Qual comportamento? Vamos entender que no padrão de comportamento você tem a forma como você age, a forma como você reage e o motivo pelo qual você não age. Então, tal coisa aconteceu, quem estava envolvido? Fulano e Beltrano, tá? Qual foi o seu comportamento que gerou esse acontecimento? Ou qual foi o seu comportamento que foi exaltado com esse comportamento? E nessa hora eu gosto sempre de procurar o problema do problema. Tal coisa aconteceu, qual foi o problema? Ah, o problema é que todo mundo me chama. Tá, por que todo mundo te chama? Por que você atende? Aí a gente começa a entender qual foi a ação que precisa mudar, qual foi a reação que precisa mudar, ou qual foi a não ação que precisa mudar. Poxa, o que você não fez que você deveria ter feito? O que você fez que você não deveria ter feito? Como você reagiu e como você deveria ter reagido? Ok. Você reage assim com que frequência? E a gente conecta isso com o papo que a gente bateu sobre o efeito paralelo. Eu sempre gosto de procurar um padrão de comportamento e exportar esse padrão para outras situações para a gente entender. Existe um efeito paralelo aqui? Existe um padrão de padrões? O que é um padrão de padrões? Eu sempre ajo assim nessa situação. Essa repetição traz um padrão. Só que eu não ajo assim sempre apenas nessas situações. Eu também ajo ou reajo ou não ajo dessa forma em outras situações. Então, existe um padrão de padrões. Quando eu pego esse padrão que apareceu e levo para outras áreas da minha vida, eu descubro que eu faço muito isso. Aí vem o efeito paralelo. Da mesma forma como você faz ou deixa de fazer uma coisa, você faz ou deixa de fazer todas as outras, pelo simples fato de que é você fazendo. Então, quando eu exporto, fica até mais fácil eu assumir que de fato aquilo é um padrão. Nossa, eu não percebi que eu não decido as coisas, eu não decido a minha roupa, eu não decido a comida que eu como, eu não decido para onde a gente vai viajar, eu não decido e ainda reclamo. Poxa, peraí, você teve uma percepção. Será que isso está afetando o seu plano? Se está afetando o seu plano, é um padrão que você precisa quebrar. Não, eu já estou quebrando isso. Você já vê? Ótimo. Então agora você precisa de novas situações para você se desenvolver. Nossa, eu já percebi que tem coisa que eu não decido e tem coisa que eu decido. Significa que eu estou me desenvolvendo. Eu já percebi que eu decido, mas depois eu culpo as pessoas. Peraí, eu preciso de mais situações para decidir e assumir a responsabilidade pela minha decisão. E você vai se desenvolvendo, entendendo a trilha. Entender a trilha traz clareza, traz segurança, traz muita velocidade e confiança, tanto no processo, quanto no método, quanto em você mesmo. Então, ou um padrão, ou na verdade um comportamento, alimenta um padrão antigo, ou ele começa a alimentar um padrão novo. Um comportamento manifesta um padrão antigo e a necessidade de um padrão novo. Não decidir em uma fase da vida não é um problema, até porque em algumas fases da vida você nem pode decidir. Quando você é criança, você não decide que roupa você vai usar em uma determinada fase. Quando você é criança, você pode decidir com base nas opções que a sua mãe te deu. Depois que você cresce, você decide 100%. Então, a nossa vida vai avançando e a necessidade de trocar ou atualizar os nossos padrões
tem muito a ver com a fase da nossa vida e com o que as nossas relações exigem de nós e o que nós vamos exigir dessas relações. A vida mudou. Se a vida mudou, o meu comportamento ali precisa mudar. Então, existe... O que eu estou enxergando aqui? O comportamento está no centro dessa manifestação do padrão, seja antigo ou seja novo, e a gente sempre precisa levar em consideração plano que a gente construir para onde a gente está indo e as relações que a gente tem aqui. Se essas relações ou se a maneira como a gente se relaciona com essas pessoas através do nosso comportamento for compatível com o nosso objetivo, a gente avança. Se não for compatível, não for congruente, não combinar, a gente fica preso e precisa refazer esses combinados. Precisa refazer esses combinados. E aí vem a busca inconsciente de opção e confirmação. Como é que eu faço isso? Às vezes você precisa de uma situação só para ser forçado ou forçar a pessoa a olhar para aquilo, a encarar aquilo. Muitas vezes é mais fácil tomar uma decisão quando a situação fica mais difícil, porque a outra pessoa tende a aceitar. A gente usa o problema, literalmente, como uma forma de chantagear, de fazer a pessoa entender o que a gente está vivendo. Eu nem diria necessariamente chantagear, eu diria criar uma situação, criar um pretexto ou uma justificativa. Olha, eu gosto muito de você, mas só estou te demitindo porque o contrato foi cancelado. É mentira isso. Entende? Nesse cenário hipotético, eu já queria te demitir, mas não conseguia dizer porque talvez tenha uma certa dívida contigo ou uma gratidão demasiada e eu preciso de uma justificativa para fazer aquilo que eu estou com dificuldade de fazer. Então eu preciso dificultar a situação para facilitar a decisão. Aí é a busca de opção. Porque eu não consegui fazer sem isso. Eu não consegui fazer sem isso, exato. Eu tomei uma decisão que ia afetar uma relação e precisei de um acontecimento para justificar a minha decisão, ou justificar, ou motivar, ou obrigar a minha própria ação. Então nós estamos precisando, permitindo e preferindo problemas porque não demos conta de assumir nas nossas relações o que a gente quer de fato ou o que a gente não quer de fato. Exato. O que a gente não quer mais ou o que a gente passou a querer. Aí você foi preciso. A gente precisa, permite, prefere inconscientemente porque agora tem algo novo que impacta algo velho, que é a relação, e a pessoa não tem ainda a musculatura emocional, relacional e a liberdade para chegar e dizer, olha, eu estou muito feliz pela nossa relação, pela sua contribuição, estou muito feliz pelo momento do nosso negócio, mas eu preciso te dizer que a partir de agora eu acho que não faz mais sentido a gente continuar juntos. Elton, você sempre faz isso? Nem sempre, é muito difícil. Mas é assim que é o certo. Entende? Perfeito. Então, ou a gente faz de forma consciente, estruturada e responsável, ou a gente aperta o botãozinho do problema para dizer, ei, traga-me uma situação aqui para que eu consiga demitir essa pessoa que é muito importante para mim. O que vocês não podem esquecer, aliados, é que se do seu lado você precisa, permite, prefere de algo naquela situação, do outro lado, a pessoa também. Então, se chegou o momento de você demitir essa pessoa, chegou o momento dela ser demitida. Você está tentando ir para um lugar que é diferente do dela. Ela também está tentando. A diferença é que talvez só você esteja assumindo. Então, eu não vou me ancorar no que o outro precisa, permite, prefere, no padrão que ele está quebrando, na decisão que ele tomou, na desistência, na vontade ou na dúvida dele. Não vou me ancorar nisso, mas não vou me esquecer de que o que nós estamos vivendo também faz parte do que ele está vivendo. O acontecimento impacta os dois, mas de formas diferentes. De formas diferentes. Os motivos e objetivos são diferentes. A busca por opção e confirmação é diferente e, obviamente, a gente precisa assumir a nossa parte da relação. Tem uma última coisa que eu quero perguntar, que é quando a gente pensa nas 3 camadas, no ver, no desenvolver e no validar, existe uma coisa que você já falou algumas vezes, apesar da gente não ter entrado tão profundamente em alguns contextos, que é atrair, manter e ignorar. E como a gente utiliza esse entendimento para poder romper justamente essas diferentes camadas? Identificando, como a gente já falou, e depois rompendo para que a gente possa de fato avançar. Eu só paro de atrair depois que eu paro de ignorar. E eu só paro de ignorar
depois que eu paro de manter. Porque quando eu decido fazer algo novo, existem várias coisas na minha vida que não se encaixam mais com aquilo. Então, antes de ignorar o que está vindo, eu preciso parar de manter o que já veio. Então, eu preciso tirar o que tem aqui. Para a hora que chegar algo novo, eu de fato encarar como é e não encarar como eu gostaria que fosse ou como eu esperava que fosse. Não, deixa eu entender se esse sócio é de fato o sócio que eu preciso, porque eu acabei de parar de manter o que eu não queria, deixa eu saber se eu não estou ignorando nada. Então, primeiro eu paro de manter o que eu tenho de errado. Eu tiro o que eu já trouxe de errado. Depois eu paro de ignorar o que está vindo, para que só então eu pare de atrair. Por quê? Se eu não vou ignorar e em não ignorando, obviamente eu não vou manter, não faz sentido eu atrair mais. Aí é quando eu corto o mal pela raiz e, de fato, eu já me validei, já me desenvolvi para virar e dizer, não, não quero você, porque eu percebo que não é o que faz sentido para mim. Então eu nem permito a entrada. Então é como se essa jornada ela fosse inversamente proporcional à outra. Primeiro eu começo a ver. Eu vejo o que está perto. Eu vejo o que já aconteceu de errado. Eu vejo o que eu já estou mantendo. Então, quando eu encaro isso, eu viro e falo, opa, peraí, deixa eu parar de manter essa bagunça. Deixa eu parar de manter esses combinados inconscientes. Deixa eu parar de manter essas relações dessa forma. Deixa eu parar de manter isso na minha vida. Parei de manter. Será que eu vou trazer coisas novas? As coisas novas vão chegar. Mas a pergunta é, elas já são o que eu preciso? A verdade é que não, porque eu não estou pronto ainda. Então, muitas vezes, o aliado fica lento e vive muitas situações porque ele viu uma vez e quer se validar na outra. Tem chão. Ele ignora um monte de coisas para virar e falar assim, mas é que eu queria tanto que fosse o homem certo, a mulher certa, o sócio certo, o emprego certo, a decisão certa. Peraí. Geralmente, quando você começa a ver, tem uma jornada para você se desenvolver. E essa jornada, ela precisa ser composta de acontecimentos aparentemente ruins, que são contrários àquilo que você vai encontrar lá no final. Por que que eles precisam ser contrários? Para te desenvolver, para saber se você ignora ou não. Só quando você parar de ignorar é que você vai parar de atrair, porque você está tão atento que não faz sentido o marido errado aparecer, a mulher errada aparecer, o sócio errado aparecer, o cliente errado aparecer, o convite errado, o contrato errado. Não faz sentido isso aparecer, por quê? Você não está atraindo. Por que que você não vai atrair? Porque você não ignora. Por que que você não ignora? Porque você já não mantém mais as coisas erradas na sua vida. Por isso que é importante a gente começar a tirar aquilo que já está errado. Tem gente que só quer tirar o que está errado depois que encontrar o que está certo. Não vai rolar. Primeiro a gente fazer esse trabalho aqui para depois a gente poder lidar com as coisas que são, como você falou, de fato novas. Exato, a gente vai fazendo um trabalho de correção interna e vai expandindo isso. Espera, eu me resolvi, eu vou tirar tudo que não faz mais sentido, combinados, responsabilidades, compromissos, confusões, coisas que eu aceitei, tirei. Beleza, tá limpo. Agora eu preciso saber se vai continuar limpo. Eu preciso estabelecer uma certa barreira. Isso cabe, isso não cabe. Não vou mais ignorar. Na medida em que eu paro de ignorar, para de vir, paro de atrair. Por que que eu paro de atrair? Porque eu já me validei, eu já estou em outro patamar. Aquele troço, vamos dizer assim, ruim, que combinava com a minha versão ruim do passado, nem vai vir mais. E aí tem um ponto que eu acho particularmente interessante, porque é como se a vida estivesse testando a gente. Mas, na verdade, a gente está inconscientemente provocando situações ou se direcionando para elas, de modo que a gente possa lidar com os padrões que a gente tem, na verdade, com o conflito entre esses padrões antigos e novos. Exato. Eu só não gosto de ter a vida personificada, como muitas vezes as pessoas fazem com Deus, né? Deus quer, Deus faz, Deus vai, Deus não vai, etc. e tal. Na verdade, nós estamos nos testando. E eu costumo dizer que a vida é justa e ela só está esperando. Por que ela é justa? Você quer se testar, está aqui o teste. E por que ela está esperando? Só vai aparecer aquilo que você precisa, permite, prefere. Não vai aparecer o contrário. Por isso que eu disse lá atrás,
Desistiu de um plano? Pode observar, as coisas vão parar de acontecer. Ah, esse marido é um traste. É um traste porque você decidiu ser feliz. Desista de ser feliz, ele vai deixar de ser um traste. Não que ele vai deixar de ser um traste, mas as coisas que ele faz vão parar de te incomodar. Por quê? Só te incomodava porque você estava indo para um determinado lugar. Então é importante a gente ter muita clareza de motivo e objetivo, das pessoas que estão envolvidas, do plano que está na mesa, porque isso vai definir os acontecimentos para os padrões que nós precisamos quebrar. Na primeira camada, na segunda camada e na terceira camada. Perfeito. Boa.